Bom, bora lá. No último vídeo, eu trouxe um pouco de um conceito aqui sobre a questão da liberdade, né? De como que a gente constrói a nossa liberdade. E naquele vídeo eu falei que, basicamente, eu ia trazer um aprofundamento nessa história de, vamos chamar de geolocalização, né? A loteria geográfica que faz você nascer em algum lugar e o senso de pertencimento, né, o senso de identificação cultural. Basicamente, vamos colocar aqui que a maior parte das pessoas que nascem em determinado local, elas tendem a se identificar com aquele cenário, né, com aquele movimento cultural, principalmente, porque você é criado e você é condicionado a basicamente seguir dogmas e culturas e ideais e filosofias que foram trazidas antes de você, né, para que você meio que siga um comportamento, né? Então isso é muito importante quando a gente entende a construção cultural e por que a cultura é passada adiante, né? Então é basicamente pessoas que antecederam, que criaram filosofias, entendimentos de mundo, e elas passam de pais para filhos dentro de um grupo cultural, né? E aí, pela identificação de língua, identificação de território, isso é passado para frente, né? O que acontece é que conforme vai acontecendo a globalização, né? As pessoas vão acabando tendo acesso à informação, você acaba tendo a possibilidade de consumir outras culturas e outros movimentos e que talvez, né, dependendo da situação, você se identifica com algo fora daquela construção cultural que foi colocada para você como natural, né? Então, você nasce num país que aí você não necessariamente se identifica com a cultura daquele país e você sente a necessidade, às vezes, de buscar em outros caminhos um preenchimento cultural seu, né? Por conta da sua capacidade de absorção daquela cultura. Isso meio que aconteceu comigo quando eu era bem jovem, assim. Em outro vídeo eu até trago um pouco de relato. Assim, eu acho que é interessante trazer até para entendimento, mas eu não vou me aprofundar porque basicamente não é o assunto do vídeo. O que eu quero trazer aqui de mais profundo aqui nesse vídeo é uma relação de identificação, o que faz, né, uma nação realmente se identificar com as próprias culturas, né, e o entendimento cultural uniforme, que é basicamente o que a gente vê acontecendo no Brasil atualmente, politicamente, né? Então, se a gente for pensar no Brasil, né, de um tempo para trás, a gente tem a impressão, né, e não é uma impressão 100% verdadeira, mas é uma impressão de que o país era mais agregado, né, ele tinha mais uma homogeneidade cultural, e conforme o tempo foi passando, essa homogeneidade foi se quebrando, né? Hoje existe basicamente 3 Brasis, né? 3 vertentes e baseada principalmente nessa escolha e lucidez de pensamento, né? Então, basicamente, pessoas se identificaram mais com um lado, pessoas se identificaram mais com outro lado e pessoas acabaram não se identificando com nenhum. E isso politicamente eu acho que ficou meio óbvio aqui, mas basicamente você tem hoje, né, culturalmente e de estrutura, você tem 3 países divididos dentro de um país só, né, culturalmente. Você consegue perceber pelo comportamento e pelo posicionamento que o comportamento de uma pessoa do lado A é 100% diferente do comportamento da pessoa do lado B. Isso acontece geralmente por conta da visão, né, cultural de fora, principalmente no Brasil, que é um país que ele meio que é uma esponja cultural, né? Ele é um país que acabou trazendo muitas culturas de muitos lugares. Então, se a gente for pensar que hoje a gente tem praticamente 3 vertentes culturais dentro de um país só, eu fico confortável em entrar dentro dessas caixas, eu fico confortável em levantar alguma bandeira, eu fico confortável em fazer qualquer coisa, porque
De certa forma, se a gente for parar para pensar, essa necessidade, ela é uma necessidade meio que tribal, né, de pertencimento. E aí a pergunta que eu faço para vocês é: vocês realmente, assim, internamente, isso é uma necessidade do ser humano, né, intrínseca, vocês precisam realmente pertencer a essa caixa, né? Vocês realmente precisam levantar alguma bandeira? Isso é necessário para você? Porque o que eu defendo é exatamente essa não necessidade de você levantar realmente essa bandeira, de você pertencer a uma tribo. Ah, mas então você pertence à tribo dos que não são. Também não. É só você parar para pensar assim, ó, liberdade é o caminho que a gente está percorrendo aqui. É você não depender, né, principalmente de todas as dependências que existem no mundo, talvez a mais prejudicial seja a dependência do Estado, né? Essa é uma dependência que a pessoa que ela luta por liberdade, ela combate de forma muito ferrenha, né? Muito direta. Então, principalmente a tua necessidade de liberdade do Estado, é muito importante que você tenha essa consciência de que, assim, você se tribalizando dentro de qualquer situação é prejudicial para o teu micro, porque você vai estar sempre subordinado a alguém, a algo, né, que você não tem controle. Você não tem controle sobre as ações que o político X toma, que o político B toma, enfim. Sendo assim, você não tem liberdade, né? Por mais que você escolha uma pessoa que esteja super alinhada com você, a não ser que você seja a pessoa que vá lá ser o deputado, e mesmo assim você vai estar subordinado a 500 pessoas, mesmo que você seja o presidente, você está disputando o seu poder com outros dois poderes que podem vetar e podem se reestruturar. Então, o que a gente tem que entender é que Estado, sistema, toda essa estrutura é muito difícil de o indivíduo mudar. Não importa o que você faça, a tua ideologia, o que você queira, porque isso é muito difícil de mudar. O que é mais fácil de mudar é a nossa cabeça e a nossa adaptação ao mundo, né? Então existem algumas estruturas, né, de pensamento e de visão que a gente tem que entender para que a gente consiga mirar esse direcionamento. Então o primeiro deles é essa regionalização, né, é o nascimento. Então culturalmente, se você nasceu num lugar e esse lugar não condiz com o seu perfil, o seu ideal, né, primeiro que você tomou azar, porque de certa forma o teu nome, né, o teu registro nacional, no caso do Brasil é o CPF, no caso dos Estados Unidos é o Social Security Number, você vai ficar vinculado àquele país, né, de certa forma. Você tem aquela nacionalidade e você vai ficar refém desse processo. Segundo, que de certa forma você tem dentro do seu território, né, uma capacidade de você se desenvolver mesmo que você não esteja no local ideal. Talvez seja até mais legal porque geralmente quando você tem algo diferente num lugar que geralmente é muito tradicional, muito básico, você tende a às vezes sofrer bullying, a sofrer discriminação, mas você se destaca, né? Então é muito legal que você tenha entendimento de que o destaque, vamos chamar assim, de fazer aquele sucesso local, mesmo que seja para os olhos da maioria ruim, mas você tende a se destacar e ser alguém que vai ser lembrado, e se você desenvolver um trabalho, se você fizer alguma coisa, provavelmente você se destaca mais fácil, né, dentro daquele cenário. Então esse é um ponto. Caso você por essa estrutura que eu disse de tribalização não se sinta satisfeito, aí qual que é o melhor caminho para você? É você encontrar os seus pares, você buscar, né, os seus pares onde eles existam. Por exemplo, no meu caso, eu morava numa cidade super pequena, gostava de rock and roll, me mudei, né, para uma cidade um pouco maior, conheci amigos e meio que a minha vida ela mudou culturalmente porque eu basicamente me aproximei de pessoas que tinham os mesmos interesses. E aonde eu morava, né, que era uma cidade super pequena, acabava que era bem difícil de eu ter uma pessoa que gostava minimamente de rock, né? Imagina das bandas que eu gostava, que era uma parada meio alternativa. Então, você tem que entender que se você se baseia nesse senso de tribal, né, de pertencimento, e você não está satisfeito, você precisa mudar, né?
Mas, por outro lado, você não precisa disso. Porque aí entra uma outra história, que é a tua necessidade de adaptação, né? A pessoa que ela vai buscar a liberdade, aí é o vínculo desse vídeo com o vídeo anterior, ela tem que ter o entendimento de que não existe liberdade de forma intrínseca, de forma 100% verdadeira. Então, se não existe a liberdade de 100% verdadeira, que é impossível, você tem que ter a adaptabilidade de identificar qual é o melhor caminho para eu ter minha liberdade de forma mais simples e mais próxima de uma liberdade ideal, né? Então, se eu estou buscando essa liberdade, é isso que eu tenho que fazer. Se eu tenho esse pensamento e de forma tribal eu estou satisfeito dentro da minha cidade, que é super pequena e gosto de cultura diferente, só que eu gosto de pertencer, pô, então assim, você gosta de rock, você vai ter que, eventualmente, por conta da tribalização, você vai ter que frequentar um show sertanejo, você vai ter que ir em algum lugar que você não goste, para necessariamente ter essa capacidade, né, de você socializar, né, se for uma necessidade. Caso não haja, cara, aí assim, você por conta própria consegue desenvolver a sua capacidade sozinho de fazer o que você precisa fazer. E digo mais, hoje com o mundo globalizado eu vejo muitas pessoas, né, acabando se escorando, por exemplo, em outros ambientes, principalmente nos ambientes virtuais, para fazer isso, né? Hoje em dia a gente vê, por exemplo, o metaverso é exatamente isso. Às vezes você pega pessoas de interesses muito específicos e que geograficamente seria impossíveis essas pessoas se encontrarem e terem contato, e basicamente essas pessoas acabam, todas elas indo, né, para algum lugar, um fórum ou um chat ou um metaverso, enfim, para elas se encontrarem e trocarem, né, as suas interações. Então, o ser humano, por conta dessa tribalização e a sua forte capacidade de adaptação, ele tem que ter a consciência de que essa adaptação e essa tribalização, ela vai ser natural e ela precisa ter essa capacidade de adaptabilidade dentro dessa própria estrutura, tá? Então, se você conseguir fazer isso, se você conseguir entender isso, você consegue, de certa forma, ficar mais tranquilo, né? Você fica menos ansioso, você acaba entendendo melhor como é que funciona o jogo, tá? Nessa questão geográfica, é uma questão que é um pouco mais densa, talvez. Talvez a gente consiga aprofundar um pouco mais para frente, né? Porque, de certa forma, é uma coisa que me incomoda muito, assim, como vida mesmo, né? Fronteira, liberdade, enfim. Só que também entra adaptabilidade. Não foi nós que escolhemos as leis de fronteira, de país, de nome, enfim, até cultural, né? Então, para que a gente imagina assim, eu vou lutar para não existir mais fronteiras no mundo. Porra, é impossível, não tem como. Mesmo que se junte, você está falando de um processo que talvez demoraria milênios, né? E que pode acontecer num futuro? Pode. É uma situação que, assim, se a gente for pensar, talvez não em 100, não em 200, mas em papo de 3.000 anos, 5.000 anos, o que pode acontecer, né? Eu acredito que possa haver uma evolução nesse sentido, sim. Só que imagina, se eu for esperar 3.000, obviamente que não vai nem existir nem os dados meus, né? Se for criado um chip com os dados do Vanildo, nem vão existir. Então, isso é o que importa. O que importa é a adaptabilidade, o teu próprio entendimento do que é possível fazer dentro do seu micro, do seu indivíduo, e você estar satisfeito em, ou se você tribalmente não está atrelado a um grupo, a algo que te pertence de verdade, você tem que buscar isso, né? Eu digo buscar porque assim, existem pessoas que são ermitões, que não pertencem à tribo e que vão viver no mato. Beleza, essas são exceções, né? E existem, se você buscar isso, é legal também. Só que a maioria das pessoas, lembra que o ser humano ele é um bicho que ele é sociável, ele busca isso, né?
Então, para você ficar satisfeito, você tem que buscar os seus pares, né? Dentro dessa estrutura de necessidade tribal. Então, basicamente é isso. Puxando esse gancho, né? Eu já vejo um caminho muito legal pro próximo vídeo, que eu quero falar um pouquinho sobre essa necessidade que tem muito a ver. Então, eu vou trazer muitas referências desse próprio vídeo aqui para falar um pouco dessa parte de felicidade, né? Como que a gente consegue estruturar mentalmente a nossa cabeça para na verdade, assim, ó, o que é uma felicidade? Como que faz para chegar mais perto dela, assim como a liberdade, né? E o que elas têm de relação, de certa forma. Então, eu vou deixar até esse mini spoiler para o próximo vídeo. E é isso. Espero que vocês tenham entendido aqui um conceito. É um conceito que acaba sendo longo, tá? Não é algo fácil de falar. Vão ser necessários realmente, assim, muitos vídeos, muitos entendimentos. É importante que talvez você o assista, né, de forma cadenciada, né, e prestando bastante atenção, porque são conceitos que, a primeiro momento, são complexos, mas são fáceis de entender e tendem a te ajudar a te entender melhor, a te reconhecer melhor. Beleza? Então é isso. A gente se vê no próximo e até mais. Tchau, tchau.